Livro de João, capítulo 2. As bodas em Canaã. A água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas, mais ou menos 40 litros. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os combiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazer isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribais este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por tantas revelações que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Obrigado porque a sua graça tem nos alcançado e tem nos dado discernimento dessa palavra, Pai. Aqui o Senhor Jesus nos mostra o amor que ele tinha pela mãe dele, que mesmo ele sabendo que ele poderia fazer milagres, ele obedeceu a mãe dele, né? Eu achei isso tão lindo e tão interessante, porque foi através desse pedido da mãe que ele fez o primeiro milagre dele. E aqui a gente pode ver não só a alegria da festa do casamento, que é onde todo mundo, né, fala sobre a alegria que o vinho traz, que é o renovo, que tem tanto significado o vinho para um casamento, né? Mas aqui nós estamos falando sobre Jesus com toda a sua glória, ele ainda ser obediente à mãe dele. Isso me faz refletir, será que a gente consegue ser obediente
mediante a uma autoridade na nossa vida, mesmo sabendo que nós temos dons, talentos e que muitas coisas nós podemos fazer, nós conseguimos ser obedientes. E ele mostra que não importa o que se pede para ele, mesmo que para os nossos olhos seja tão difícil de compreender esse milagre do vinho, né, da água para o vinho. E às vezes tantos milagres que nós pedimos ao Senhor e para os nossos olhos, para o nosso entendimento é tão difícil, né? Nós somos tão pequenos diante da grandeza do Senhor. E aqui nessa situação aqui de uma festa, de um casamento, se torna tão singelo em vista de todos os milagres que o Senhor fez e continua fazendo. E para mim, eu tenho duas lições desse começo, desse capítulo aqui 2. É sobre Jesus saber quem ele era, sabia que, como ele falou, ainda não é chegada a minha hora, mas ele obedeceu à mãe dele, né? Ele entendia que ela era uma autoridade na vida dele. E isso é muito lindo, né? Porque ele já era um homem formado, ele já tinha os seus discípulos, e mesmo ele sabendo o quem ele era e para que ele tinha vindo, ele continuava a obedecer à mãe dele. Então, eu acho lindo isso. Acho lindo porque às vezes a gente pensa que também Jesus, ele não pode fazer o milagre dele nas coisas simples da nossa vida. E a gente fica só esperando para pedir para que ele cure uma doença grave ou que ele faça é, algo assim, um milagre muito grandioso. Mas o Senhor, ele também faz milagres pequenos, porque em vista de todos os milagres que ele fez, esse foi um milagre pequeno. Eu costumo dizer que o Senhor, ele está no meio das conversas simples de dentro de casa. E ele sabe quais são os milagres que nós precisamos. E ele está sempre disposto a fazer os milagres para nós, desde que aqueles milagres tragam a glória dele, né? E é esse capítulo aqui, ele me enche assim com essa certeza de que ele pode cuidar dos milagres pequenos também. Eu tenho uma forma de falar com o Senhor que é assim: Jesus, é seu, resolve aí esse problema. E conversando com Ele nessa minha simplicidade, Ele já fez e cumpriu tantos milagres na minha vida, porque eu entendi que Ele é um Deus que faz o milagre da ressurreição. Ele é um Deus que livra, que cura, que traz vida, que foi o que Ele fez com a minha filha. Mas eu também entendo que Ele é um Deus que está nos pequenos detalhes, naqueles milagres do cotidiano. Então, é isso que me faz ser tão apaixonada por Ele, porque Ele está comigo em todos os momentos. E Ele está fazendo e continua fazendo os milagres pequenos se tornarem os melhores. Aqui o homem disse, né? Você guardou o melhor vinho para o final. O melhor vinho para o final. Então o Senhor nos mostra também que o melhor ainda está por vir, está no final. Como aqui nessa passagem o Senhor ele fala, né, sobre o poderio dele, sobre a ressurreição dele, sobre a vida eterna e, e sobre o melhor depois do vinho, né? Então isso é maravilhoso, porque isso diz respeito à eternidade. O melhor ainda está por vir. Ele pode fazer os milagres grandes e pequenos, mas o melhor ainda está por vir. Nesse capítulo aqui a gente consegue entender o sentimento, né, que tomou conta de Jesus naquele dia em que ele chegou no templo e viu que tinham feito da casa do pai dele uma casa de comércio, né? E quando ele fala com toda a revolta,
que ele poderia derribar este templo, as pessoas não entendem porque elas só olham para o momento atual e elas não têm um entendimento sobre o mundo espiritual. E ele está falando aqui sobre a sua glória, a sua ressurreição, porque estava perto. E eu tenho essa impressão de que Jesus, como ele sabia que todas as coisas estavam acontecendo e iam acontecer muito rápido a partir dali, ele estava indignado porque ele queria que aqueles homens fossem salvos e que eles vissem a casa do pai dele de uma maneira diferente. E eles não entendiam o que ele estava falando. E outra coisa que eu achei muito forte aqui é que ele fala, né, que estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creiam no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conheciam e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor, ele conhece os nossos corações, ele sabe realmente quando nós estamos sendo verdadeiros com ele, quando nós não estamos usando da palavra dele em benefício próprio, que era o que aquelas pessoas estavam fazendo ali. Eles testificavam de Jesus, mas para benefício próprio. E quando ele fala assim, ó, que ele sabia e ele conhecia todos, isso também diz respeito a nós. O Senhor nos conhece. Ele nos conhece. Ele nos vê. Que a gente possa enxergar Jesus como esse homem tão importante que ele realmente foi. Que a gente tenha esse discernimento daquele sangue derramado na cruz. Que a gente saiba quem ele é. Quem ele é. Quando ele fala aqui, né, que muitos testificavam os milagres dele. Falar é fácil, né? Agora, ter um coração aprovado por Jesus, isso é difícil. Ter um coração aprovado por Jesus. Porque por mais que a gente queira fazer as coisas certas, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor, ele conhece os nossos corações. E ele sabe quando e quem crê nele verdadeiramente. Então, que nessa palavra de hoje, nesse capítulo do João, a gente tenha esse discernimento de que o Senhor examina os nossos corações e Ele sabe se nós estamos usando da palavra dEle, do conhecimento da palavra dEle, se nós estamos usando o nome dEle para se beneficiar de alguma maneira. Então, que esse entendimento venha nos constranger nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus venha nos constranger para que a gente possa entender o tamanho dos nossos pecados, os erros que nós estamos cometendo, usando a palavra do Senhor, testificando sobre o Senhor, mas fazendo o que desagrada o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível. Ele é tão sensível que se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, ele vai ali e me constrange e me alerta. Então, que nessa manhã, esse Espírito testifique em nosso coração que nós estamos usando da palavra do Senhor para se engrandecer, para provar para o outro que somos melhores, para provar que somos sábios, para provar que somos salvos e na realidade estamos cometendo um desagrado ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Que a gente possa ter esse entendimento e levar essa palavra, esse conhecimento a todos que estejam perto de nós,
Hoje nós temos tantas igrejas, tantas placas, e cada um, né, na sua placa, na sua igreja, eles têm um ritual, um entendimento sobre as coisas que vão fazer ali na igreja, né? E que nós possamos ter esse discernimento. Será que não estamos ultrapassando os limites? Será que o que está sendo feito na igreja está realmente agradando o coração de Deus? Ou será que nós estamos aqui nessa fase aqui, ó, de vendermos coisas, falarmos e não estamos fazendo o que agrada o coração do Senhor? Então, em todos os nossos momentos, que a gente possa ser crítico, né? Crítico na igreja, crítico em casa, mas crítico também com nós mesmos. Será que eu estou sendo realmente aquilo que Deus quer que eu seja? Será que eu estou fazendo ou será que eu estou tentando me beneficiar daquilo tudo que Jesus faz? É tão diferente, né? Você querer ter Jesus para ser seu amigo, do que você apenas querer se beneficiar de Jesus. Que a gente possa ser sábias, que possamos ser sábias com a palavra do Senhor. Amém.